Salmo 120 diz assim: na minha angústia, amém. Alonso, estou perguntando, né? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. O Senhor livra a minha alma dos lábios dos mentirosos e da língua enganadora. Que te dirá, ou que te acrescentará uma língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz, e pacífico sou, mas em eu falando já eles estão em guerra. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Todos sejam muito bem-vindos essa noite aqui à nossa igreja. Esse domingo de celebração para nós é o domingo que a gente adora Jesus pelo que Ele fez por nós a semana toda. A gente não tem o que agradecer a Ele. Jesus é muito bom para a gente. Nos deu saúde, nos deu a graça e a oportunidade de estarmos aqui adorando a Ele. Louvado seja Ele por tudo. E eu quero pedir a atenção de todo mundo aqui para compartilhar com vocês algo muito importante que a nossa igreja está começando. A partir de amanhã, no caso hoje, porque cada mensagem de domingo, ela abre uma semana de reflexão sobre o que a igreja está querendo tratar. E hoje nós estamos iniciando algo que anualmente a gente faz na igreja. A gente sempre repete isso aqui, principalmente hoje tem pessoas que a primeira vez estão chegando aqui na igreja. E a nossa igreja, ela tem a sua vida de igreja com base em 5 princípios. A gente acredita que todo cristão, toda pessoa que entrar aqui vai ser ensinada a isso. Primeiro é oração. A nossa igreja não acredita numa fé em Jesus sem oração. A oração é o primeiro princípio dessa igreja. Nada pode ser feito sem que seja pedido a Deus que Ele mova a gente. Nenhum da gente tem capacidade de fazer nada. Sem Deus a gente não é nada. Então, a nossa oração tem que fazer parte da vida da gente. E nós acreditamos como igreja que a nossa oração não é uma oração apenas para pedir a Deus, mas também uma oração para conhecer Deus, uma oração para se tornar íntimo de Deus.
para se relacionar com Deus. Segundo princípio é a adoração, é isso que a gente está fazendo aqui. Hoje a igreja adora, mas na nossa compreensão, a nossa adoração é a gente oferecer tudo a Jesus. Nossa vida, nosso tempo, nossas capacidades, tudo que a gente tem feito e faz para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o marido, para tudo. Tudo é um ato de adoração, porque se Deus criou todas as coisas, então todas as coisas são dele. A gente tem uma máxima aqui que é o seguinte: tudo que Deus lhe deu é para você amar, não é para você rejeitar, não é para você odiar, não é para você fazer nada que não seja o que Deus gostaria que você fizesse por aquela pessoa ou por algo que Ele lhe deu. Terceiro princípio da igreja é comunhão. A gente acredita que não existe uma forma de ser igreja sem que a gente se relacione, sem que a gente tenha tempo juntos, caminhe juntos. A fé cristã é uma fé relacional, não é uma fé dogmática como tem se ensinado por tantos anos na história, né? Como se algumas atitudes ou ações religiosas que a gente realiza já fosse suficiente para a gente ser chamado de cristão, e isso não é verdade. Nós somos chamados de cristãos quando convivemos, quando amamos uns aos outros, quando suportamos uns aos outros, quando amamos, quando perdoamos uns aos outros, quando essa relação de uns aos outros ela acontece. E aí a beleza do evangelho acontece também. A nossa igreja acredita como quarto princípio que a igreja, todos nós somos chamados para evangelizar. E evangelizar a cidade é um ato de amor também. Evangelização é o quarto princípio da nossa igreja. A gente acredita que a nossa vida ela precisa ser um reflexo de Jesus na cidade. E isso é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho passa pela evangelização. E o quinto princípio da nossa igreja é compaixão. Segundo o pastor Tiago da igreja de Jerusalém, a fé sem obra é morta. Não tem como a gente ficar só apenas consumindo Jesus, consumindo as bênçãos de Jesus e sendo egoístas, não oferecendo nada para quem está perto da gente. Isso não cumpre o mandamento do amor ao próximo. Eu querer que Deus faça só um favor para mim, mas tudo que Ele faz para você é porque Ele tem interesse em quem está perto de você. Então a gente acredita que compaixão faz parte da fé também. E como igreja que ora, hoje a gente está começando uma campanha que todo ano a gente faz, que é 40 dias de jejum e oração. Toda a igreja Siga está convocada para começar hoje a pensar nisso. E aí eu quero dar algumas orientações. Eu sei que para muita gente, por conta de trabalho, às vezes é difícil que se realize o jejum. E às vezes muita gente pergunta como é que se pratica o jejum. E o jejum é de fato a abstenção daquilo que lhe faz tanta necessidade, se faz tão necessário para você. Ao longo da história bíblica se percebe que há uma orientação na abstenção de se alimentar, que aí é o que a gente orienta as pessoas a fazerem. Só que tem gente que trabalha no pesado durante o dia e aí fica difícil. Quando alguém me pergunta o que é que eu poderia orientar, eu gosto do método que se usa em algumas religiões, inclusive. Você pode se alimentar durante o dia, por exemplo, que é um período que você está trabalhando, está se movimentando e tudo. E quando o dia se pôr, você faz o jejum nesse período noturno, que é um período mais tranquilo para você. E aí você pode se programar para se alimentar só quando o sol nascer de novo. E aí você faz 2 ou 3 refeições,
mas aquele tempo do sol que se põe, você pode fazer o seu jejum. Mas todas as vezes que você fizer o seu jejum, a orientação que eu dou é que você faça um jejum reservando um tempo para ouvir Deus. É o que a gente chama aqui na igreja de tempo a sós com Deus. Não adianta ficar fazendo o jejum da abstenção do alimento, que é um sacrifício que você está fazendo, e não parando para realmente internalizar aquele sacrifício que você está fazendo. Então, nesse tempo de jejum, reserva alguns minutos ou horas, seja quanto tempo você tiver no fim do dia, bem à noitinha já, para você fazer 4 ferramentas espirituais importantes, que é a oração, que é o tempo que você fala com Deus. A oração é um diálogo, e aí você fala com Deus, você faz aquele momento de realmente compartilhar com Deus, que está entrando na presença dele, e está fazendo o jejum e tudo. Mas a oração não pode ser a única ferramenta espiritual para você realizar. Depois do seu momento de oração, você precisa ouvir a voz de Deus, então você tem que se calar. Uma conversa é exatamente um diálogo entre 2 vias que você fala, mas também que você escuta. E aí você pode ouvir Deus de várias formas. As que a gente orienta é: faça uma leitura da palavra por mais de uma vez, pelo menos 3 vezes, mesmo texto. Depois você vai passar um tempo meditando no texto. Meditação é silenciar e deixar o Espírito Santo de Deus falar com você nesse momento da meditação. O que é que Deus está falando com você? O que é que você vai falar para o texto? Essas perguntas que você vai fazendo, tudo trazendo para você. Se você só ora, mas não escuta Deus, você vai ter dificuldade de crescer espiritualmente. Então, a meditação é importante, a leitura e meditação daquilo que está sendo ouvido de Deus através da sua palavra. E aí, todos os dias vocês vão receber, quem participar da campanha, obviamente, da igreja, seja quem está assistindo a gente aí, queira participar, vocês vão receber no WhatsApp um vídeo devocional que vai trazer um tema para você refletir, meditar, pensar. A série desse mês, desses 40 dias de jejum e oração, está sendo reconstrução à vida após pandemia. Como é que a gente vai viver agora nesse novo tempo, nesse novo momento do mundo, né? Essas novas oportunidades, mas também novos desafios que o mundo está trazendo para a gente. Então esse era o principal aviso. Começou a campanha de 40 dias de jejum e oração. A partir de amanhã vocês já vão começar a receber vídeos devocionais para pensar, para meditar, para ouvir Deus. E vai ser muito especial. Normalmente cresce aqueles que fazem mesmo, que realizam. Aqueles que não fazem, obviamente, infelizmente, não tem como Deus estar dando a você aquilo que você não está se permitindo que Ele faça. E além dessa campanha que é muito importante para a gente, tem outro aviso. A gente está com um probleminha no computador, não está podendo projetar para vocês, tem um monte de material, que é sábado que vem. A nossa igreja está começando um projeto aqui aos sábados, que é o Siga Generation, e vai ser um diálogo com a juventude da cidade, onde a gente está querendo conversar com a galera jovem, assuntos que são, ou que estão dentro da necessidade de cada um de vocês, pessoal mais jovem, e com isso, permitir ser
uma porta, um ambiente de diálogo entre a igreja e a juventude da cidade. O Siga Generation está começando com um tema muito importante. Nós estamos nesse mês de setembro, no mês de prevenção e combate ao suicídio. E a gente vai falar disso sábado que vem. Se você conhece alguém que está meio deprimido, está pensando no assunto, ou se você é um que está pensando nisso, a gente vai ter uma psicóloga aqui conversando sobre isso, mas também vai ter pessoal pensando a fé a partir das escrituras, não só a partir da psicologia, o que é que entende o negócio. E aí vai ser um tempo muito especial, sábado à noite, vão ser 2 horários que a gente exatamente já está prevendo a necessidade de, como a capacidade do prédio, ela está por decreto limitada, pode ser que passe e a gente precise fazer outro horário e esses 2 horários já estão disponíveis. Você precisa se inscrever no Instagram do Siga Generation, que está lá, tem um formulário na bio, e se inscreve e participa aqui com a gente. Também vai ser transmitido ao vivo, se você não puder estar presente, porque está distante, está viajando. O Instagram é @siga.gerê. Você entra lá, que é o Instagram da juventude aqui da igreja. A gente está muito feliz por isso, porque a gente sabe que dentro do nosso país, o maior número de suicídio que tem acontecido é nesse grupo aí de 14 a 25 anos de idade. Então tem muita gente que pode estar assistindo, que você conhece, que passou por isso, ou ainda pensa, ou está deprimido. Traz para cá para a gente bater um papo. A gente quer se aproximar, vai ser um talk show, não vai ser como culto, como a gente está acostumado a fazer no domingo. Vai ser uma coisa bem informal, bem de papo mesmo, de conversa. Se o grupo estiver pequeno, fazer um círculo aqui e conversar, não ter aquele formato de culto, para exatamente quebrar essa distância que pode estar acontecendo entre a igreja e a juventude. E a gente não quer que você tenha medo da igreja, né, pastor Henrique? A igreja não pode produzir medo para você. A igreja está aqui para trazer luz, não para produzir medo. Então por isso que a gente está aqui compartilhando isso com vocês. Então 40 dias de jejum e oração está começando. Acompanhe as redes sociais, vai ter muita coisa lá. Mas também você pode receber no seu WhatsApp. E tem o Siga Generation, que vão ter 2 datas em setembro. Dia 12, que é o próximo sábado, e dia 19 também. São 2 datas que a gente vai trabalhar suicídio e depressão, solidão, essas questões mais voltadas para o emocional. Dito isto, eu quero fazer um momento de oração com cada um dos irmãos e das irmãs, e como forma de gratidão, orar pela vida de vocês e dizer que é muito especial ter vocês aqui. A Siga agradece a presença de todo mundo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse espaço de Jesus. Aqui a gente deseja mesmo que você tenha um encontro com Jesus pessoal. Então fica à vontade, participa da adoração, das mensagens, de tudo. E eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado mesmo, porque o Senhor é bondoso demais com a gente. O Senhor é muito, muito, muito bondoso com a gente. O Senhor é misericordioso conosco. O Senhor é que tem sustentado a gente todos os dias. E às vezes nos perdoe se a gente não está dando conta disso, achando que a nossa capacidade, aquilo que a gente faz, que a gente realiza, tudo que nós temos feito é que está produzindo o sustento da casa, é que está produzindo
através do nosso esforço, tudo que a gente tem conquistado. Apaga de nós essa ideia e nos mostra claramente que é o Senhor que tem nos sustentado. Que se o Senhor não tiver na nossa vida um instante, nós seríamos consumidos, assim como o profeta Jeremias falou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não são os nossos esforços, Jesus. Não é a nossa capacidade, o nosso intelecto, o nosso dinheiro. Não é nada disso, mas é o Senhor que nos sustenta, que nos guarda. É o Senhor que tem nos dado saúde, nos livrado de todo mal, mas também tem recuperado a gente. Aqueles que têm adoecido, oramos ao Senhor por cada irmão, cada irmã que entrou aqui essa noite para celebrar o Senhor. Que o Senhor renove suas forças, que o Senhor abrace com o teu amor, alivie os fardos de cada um deles. Não deixa eles saírem daqui com o coração pesado, sobrecarregado. Alivia os nossos fardos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso ofertório aqui é voluntário. Fica sempre o gasofilaço ali. Você pode, durante todo o culto, chegou, você pode trazer sua oferta no meio do culto, no final. Você compartilha com Jesus mensalmente, dízimo, oferta, seja o que você... A gente pede sempre para que você faça voluntariamente, com amor. Não dê por obrigação. Não tem nada de obrigado aqui com Jesus. Você pode ir ali e colocar sua oferta. Louvado seja Deus por isso, tá bom? Agradar.
Amém. Esse mês de
de setembro, a gente vai pensar um pouco sobre um tema que Deus vem falando muito comigo desde o meio do processo da pandemia. A pandemia para a gente está sendo hoje um norteador da nossa experiência humana. Realmente parece que alguns ainda não entenderam isso, mas é o processo natural. Muita coisa mudou, muita coisa mudou. Me vem à memória, na lembrança, no começo da pandemia, aquele susto de ter que se isolar socialmente, de ter que entrar nas nossas casas e ter que viver a maior parte do tempo dentro de casa quando isso não era normal. Nossa vida era muito corrida, muito agitada, a gente o tempo todo estava fora de casa. Para muitos, principalmente os jovens, a volta para casa era apenas para dormir. Saía cedo para o trabalho, o dia todo fora, depois do trabalho ir para uma faculdade, estudar, e chega em casa às 11 da noite, só para dormir mesmo, já acordar no outro dia e ter que ir de novo, viver tudo de novo, do lado de fora de casa. Eu lembro das minhas agendas, tudo comprometido, o ano todo já planejado, Cleves. As viagens, tudo organizado, você já sabendo do ano todo o que é que você ia fazer, cada mês, cada semana e tudo. E de repente a gente tem que entrar nesse estado de parar tudo. Foi muito chocante. Os primeiros 30 dias da pandemia para mim foram muito difíceis. Não sei se para você. Não saber o que ia acontecer, se ia pegar a doença, como ela ia reagir. Os noticiários só mostravam tragédia, mais morte, mais morte. Quem entrou no grupo de risco, na listinha do grupo de risco que saiu, entrou também num estado difícil emocional. No meio da pandemia, quando a gente começou a notar qual era a dimensão realmente desse processo, foi que a gente começou a avaliar melhor as circunstâncias. Mas sem dúvida nenhuma, a vida já não era a mesma. No meio da pandemia, antes mesmo de liberar a gente para voltar à convivência. E agora, nós estamos vivendo esse novo normal, onde aglomerações não podem ser feitas. A nossa igreja não sofreu tanto, porque sempre foi uma igreja pequena, mas eu imagino as igrejas que tinham uma dimensão maior de pessoas, como não estão ainda tentando se encontrar, onde não podem juntar pelo menos metade dos membros da igreja. A gente é mentoreado por uma igreja em São Paulo que tem 7.500 membros e está tendo que fazer culto até no sábado para caber todo mundo. Todos os 7.000 ser dividido por tantos cultos que precisam ser feitos, onde a grande maioria deles, com 2, 3 cultos no domingo, já poderiam ser contemplados presencialmente. Não só isso, o mundo não mudou só o ambiente eclesiástico, não só o nosso ambiente de igreja, mas mudou todo um contexto familiar. Muitos pais tiveram que trabalhar em casa, não sair mais para trabalhar. Os conflitos dos filhos entenderem que isso era novo e que precisava se respeitar o ambiente dos pais que estão trabalhando. Também os pais começaram a sofrer um pouco mais, porque os filhos não puderam ir para a escola mais, não puderam estar nos hotelzinhos.
que era também um ambiente de segurança, que os pais deixavam os seus filhos, nada mais funcionava, podia funcionar. Foram 4, 5 meses assim. Todo mundo teve que se readaptar, em todas as áreas. E aí Deus falou muito comigo sobre isso, de que todos nós estamos agora, nesse momento, reconstruindo as nossas vidas, replanejando os nossos passos, repensando tudo que se fazia. Eu sou pastor da igreja, eu tive que repensar como a igreja precisava funcionar, com um planejamento de 3 anos pronto. Essa igreja tem um planejamento pronto de 3 anos, que teve que ser jogado fora. A gente teve que repensar a forma de ser igreja. O instituto parou, a gente não podia mais atender as pessoas. Isso é muito difícil, se reencontrar. Além do mais, a doença avançando, começando a morrer pessoas que a gente conhecia, não mais aqueles distantes, que estavam bem distantes. Na China, na Itália, a gente não conhecia nome, não sabia de ninguém. Aí de repente chega no Cabo, aí daqui a pouco começa a adoecer as pessoas da família, amigos que a gente conhece. Inclusive, alguns a gente perdeu nesse momento. A vida após a pandemia, na minha compreensão, está sendo a reconstrução, e ela não foi seletiva dessa vez. O que a gente nota é que todo mundo foi atingido, de rico a pobres, independente de raça, de sexo, de gênero, seja o que for, todo mundo foi atingido por essa pandemia. Todos nós estamos tendo que repensar agora como viver nesse novo tempo. Quanto tempo ele vai durar, também a gente não sabe. Da mesma forma que ninguém, a pessoa mais pessimista que tivesse nesse planeta, não ia conseguir imaginar que o mundo ia parar por causa de um vírus. Apesar de que a ciência já previa essa possibilidade de uma pandemia, mas nada dentro dessa dimensão que a gente viveu aqui. A gente acredita que reconstrução é a palavra do momento. Exatamente por uma razão eu tenho pensado nisso. Para tirar muita gente do estado de paralisia que entrou. Muita gente perdeu muita coisa no meio dessa história. Pessoas perderam filhos. Eu lembro de uma história de um pastor que a gente segue, o Antônio Carlos, foi fazer uma das suas ações que a ONG dele faz, chama Rio de Paz, colocando cruzes na beira da praia, simbolizando mortes de pessoas por Covid. E enquanto ele estava fazendo a campanha, junto com a equipe dele, obviamente, chega um senhor e começa a arrancar as cruzes, porque, segundo ele, aquela campanha não era uma campanha de uma sensibilidade com as mortes, mas era campanha política contra o presidente dele. E ele começou a arrancar as cruzes da areia, e no mesmo instante, um pai que estava passando na beira da praia também, no Rio de Janeiro, vai até as cruzes e começa a colocar a cruz na areia. Enquanto um gritava dizendo que aquilo era uma ação ideológica, política, o outro dizia: essa doença é verdade. Ontem enterrei o meu filho com 25 anos de idade, não tinha doença nenhuma, menino jovem, inteligente, cheio de sonho, cheio de projetos, cheio de desejos para ser realizado, e tinha sido enterrado com 25 anos porque pegou a Covid e ela foi suficiente para levar esse jovem
quando muitos chamou de gripezinha, de uma coisa, de outra, ela realmente não escolheu onde ela ia agir, ela veio e devastou. Hoje são mais de 120 mil famílias que perderam alguém que amava, que tem história, que tem nome. Alguém está em luto por alguém que foi, isso é perda. A economia se fechou nesse ambiente da pandemia, e com isso, muitos que vivem do empreendedorismo, muitos empresários não conseguiram reabrir depois da pandemia. Muitos que tinham seus negócios agora estão tendo que reconstruir a vida, indo atrás de um emprego para poder tentar reconstruir, repensando como viver depois da pandemia. A economia quebrou muita gente, de rico a pobre. Muitos pobres assalariados perderam seus empregos no meio da pandemia. O índice de desemprego aumentou grandemente. Falava com alguns dos meninos aqui que está presente hoje. A igreja sofreu também. Segundo estatística que eu ouvi do pastor Neil Barreto, 30% das igrejas não conseguiram reabrir depois da pandemia. Principalmente aquelas que tinham uma despesa de um prédio que não era próprio, era alugado, tinha essas despesas. Com esse fechamento, ela não conseguiu se reabrir. Elas estão repensando como continuar como igreja. As igrejas que conseguiram suportar a pandemia eram aquelas que já tinham um prédio próprio, que já tinham lugar. Tem muita gente reconstruindo. Eu estava com a minha esposa na sexta-feira e ouvindo de um jovem que estava em São Paulo quando a pandemia chegou. E ele arrumou um jeito de vir para Pernambuco, porque São Paulo foi o epicentro da doença, ainda é. E no condomínio onde ele morava, as informações que chegavam eram tão pesadas que as pessoas começaram a se jogar do prédio. Homens e mulheres que entraram no grupo de risco por ter diabetes, hipertensão, achavam que não iam conseguir suportar a doença e se jogaram. Muitos suicídios aconteceram. Muita depressão que já estava acontecendo no meio desse processo aflorou, a ponto de fazer as pessoas se isolarem mesmo, não por conta do isolamento social, mas por conta da angústia de ter entrado nesse processo. Jovens adquirindo doenças emocionais fortes, fazendo muita gente parar. Profissionais de medicina que adoeceram e muitos morreram também nesse processo. Todo mundo perdeu, minha gente, alguma coisa. Todos nós estamos vivendo um processo de perda enorme e precisando reconstruir a vida agora, depois da pandemia. Nessas experiências eu quero compartilhar com vocês muitas coisas do que Deus tem falado comigo a partir da minha vida mesmo. E uma delas, que é a que eu quero começar falando com vocês hoje, é tirar uma dúvida que pode estar na cabeça de muita gente sobre essa relação de Deus com tudo isso. E eu quero, em breves palavras, afirmar a você que Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi surpreendido assim como eu por essa pandemia. Deus, Ele não está surpreso com o tamanho
da tragédia que isso gerou no globo terrestre inteiro. Deus não foi surpreendido pelas pessoas que perderam alguma coisa, inclusive a vida. Eu escutei muitas histórias belíssimas da presença de Deus, inclusive na morte de muita gente. Como assim, pastor? Em um dos noticiários, quando a pandemia estava na Itália ainda, não sei se você sabe, mas é comum na Itália que os padres católicos, muitos deles, eles se tornam capelães nos hospitais. E a maioria deles são idosos. E esses padres idosos, ao invés de se protegerem no meio da pandemia, eles foram até os doentes e ficaram lá. E conta a história de um dos padres, que eu não lembro o nome, de que ele pegou o Covid por estar acompanhando os pacientes de um hospital na Itália. E o caso dele se agravou e se tornou um caso grave a ponto dele ter que ir para a UTI. E conta a jornalista que na UTI ele tomou a decisão de não usar o aparelho, o ventilador que poderia salvar a vida dele, porque o médico precisava decidir ou dar a um jovem de 30 e poucos anos que estava na cama ao lado ou dar a ele. E ele tomou a decisão e pediu para o médico entregar para o jovem, porque ele tinha chegado à conclusão que para ele não fazia mais sentido morrer ou viver, porque ele já tinha compreensão da fé em Jesus, e ele já tinha vivido o suficiente para entender isso. Ele queria dar a oportunidade ao outro viver, numa cama de um hospital, numa UTI. Essa beleza aconteceu em dias de angústia também. Isso não aconteceu apenas a tragédia, mas a gente vê Deus em processos duros como esse. Aconteceu aqui também no Ceará, um pastor fez isso. A pandemia é um desafio, minha gente. Vamos entrar na realidade da coisa. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Uma pergunta que muitos podem fazer agora, ou se não fizeram já, podem fazer em um outro momento da vida: por que as pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas sofrem? Né? Essa é uma pergunta muito feita. Se Deus é amor, por que pessoas sofrem? Muita gente acredita que Deus deveria intervir na história e não ter permitido que tudo isso acontecesse. Por que Deus permite que isso aconteça com a gente? Por que Deus coloca a nossa vida, a nossa existência em circunstâncias tão difíceis como a que a gente está vivendo agora? E aí eu quero fazer uma leitura corrida aqui de um texto que eu acho ele um texto com muito significado para hoje, que é o livro de Jó, capítulo 19. Os amigos de Jó estavam fazendo exatamente essas perguntas para ele. Tu está em pecado, Jó. Meu amigo, eu nunca vi Deus machucar tanto uma pessoa assim, não. Tem alguma coisa errada contigo, Jó. Nenhum da gente viu isso, porque tu tem que enfrentar esse sofrimento todo. E aí Jó diz:
versículo 1. Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, e vergonha não tendes contra mim, porque endureceu meu coração. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos lamentar contra mim e me arguir pelo meu momento difícil, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entristeceu. Eu não posso passar. E nas minhas veredas ele pôs trevas sobre a minha realidade. Da minha honra que eu achava que tinha, ele me despojou. Ele foi quem me quebrou totalmente. Ele tirou a coroa da minha cabeça, que eu achava que algo era tão superior a mim, ou eu era superior a tanta coisa. Ele me quebrou de todos os lados. Ele arrancou minha esperança, como a uma árvore. Fez inflamar contra mim a sua ira, me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntos vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim, há meus irmãos, e os que me conhecem me estranharam. Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Eu vim a ser um estrangeiro sem os seus olhos. Que sofrimento, minha gente. Que sofrimento. Que sofrimento. Não basta ter perdido tudo que possuía, não bastava ter perdido a saúde, ficou só. Todas as pessoas que poderiam ser um suporte para que o sofrimento fosse mais aliviado, ficou só. E ele continua afirmando o desprezo que viveu, quantas pessoas falaram contra ele. No versículo 20 ele diz que os seus ossos se apegaram à pele e a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Compadeceu de mim os meus amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Interessante que Jó reconhece e afirma de onde vem seu sofrimento. Não que foi causado por ele, mas o sofrimento de Jó foi algo que ele tinha certeza, a compreensão de que Deus tinha realizado aquilo.
no versículo 25, ele dá uma resposta a todo o sofrimento que ele vivia, dizendo assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. A morte não é suficiente para calar a nossa esperança em Deus. Impressionante. Primeiro, pense nisso. Há um Deus no céu controlando todas as coisas, inclusive o nosso sofrimento. Há um Deus no céu controlando todas as coisas. Vocês lembram que o livro de Jó começa de um diálogo entre Deus e Satanás e o diabo? E é exatamente, Deus permite que o diabo toque em tudo que Jó tem ou possuía, mas Deus deu um limite ao diabo, dizendo: tire tudo que ele tem, mas não toque na sua vida. Deus controla todas as coisas. Há um Deus no céu controlando todas as coisas. E isso é importante a gente internalizar, entender, porque é assim que a gente responde às circunstâncias difíceis que a gente vive. A gente não pode responder um momento difícil com amargura. A gente não pode responder a um momento difícil com ódio. A gente não pode responder um tempo difícil de nenhuma outra forma, apesar de lamentar muito estar vivendo, de doer muito, de machucar muito, mas a resposta que a gente precisa dar, Deus sabe o meu limite, e Ele só vai permitir que eu passe até onde o meu limite chegar, porque há um Deus no céu controlando todas as coisas. Deus sabe até onde seu limite vai. E quando seu limite chegar de suportar tamanha dor e sofrimento, Deus não vai deixar que isso ultrapasse até onde você pode carregar. Assim diz o Evangelho, que nenhum de nós carregamos um fardo que não podemos suportar. Segundo, Deus não tem plano B. Não ache que Deus está se refazendo. Nós que estamos reconstruindo. Deus não. A história está sendo escrita. Muitos de nós, pastores, temos percebido que parece que essa pandemia fez com que muita gente se encontrasse. É como se ela teve sim uma razão de ter acontecido para colocar muita gente, por exemplo, dentro de casa de novo. Tinha muita gente que não tinha tempo para filho mais, não tinha tempo para marido ou para esposa, não tinha tempo para nada. Deus arrumou tempo. Deus arrumou todo o tempo do mundo, porque tudo parou.
Esse era o plano de Deus mesmo. Deus não tem plano B. Esse era o plano. Sabe uma coisa que, quando momentos assim acontecem na minha vida, eu já disse isso muitas vezes aqui na igreja, o que eu faço é começar a olhar para ver onde Deus está nesse negócio todo, para eu poder me encontrar. Porque eu não posso fazer parar. Eu não tenho essa autoridade, como muita gente aí ensina, não existe. Quando uma tempestade vem, o que é que a gente faz? Se protege dela. Pega um guarda-chuva, procura um telhado. Se você tentar fazer a chuva parar, é mais fácil você se molhar. Porque ela vai parar só se Deus quiser que ela pare. Não é porque você tem autoridade nenhuma de fazer parar. Uma coisa que a gente acredita, Deus não transfere o que é realmente dele fazer para nenhum ser humano. Deus permite que as coisas aconteçam com uma razão. Sempre tem. No final desse livro de Jó, uma das coisas que me chama a atenção, que é no capítulo 42, Jó diz assim no versículo 2: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Todos os planos de Deus se cumprem. Mesmo que às vezes a gente não entenda, porque é difícil entender a linguagem de Deus através do sofrimento. É extremamente complexo entender isso. Pessoas que estão vivendo agora uma reconstrução emocional. Gente que está precisando se recuperar emocionalmente, com terapias, com medicamento, com conversa mesmo, com tanta coisa. Tem gente que está se reconstruindo conjugalmente, pessoas que perderam o relacionamento no meio do processo. Tem muita gente se reconstruindo em várias coisas, e que parece que é ruim, mas Deus sabe o que é que está acontecendo. Deus sempre tem uma razão. Jó mesmo diz no final do livro que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois dessa experiência, mesmo que dolorosa, que ele viveu, os olhos dele conhecia Deus de ver. Eu costumo refletir nisso da seguinte forma: ninguém pode viver em função da fé do outro, nenhum da gente, nenhum de nós podemos viver em função da fé do que o outro conta. Você tem que viver a sua experiência com Deus de fé. Você não pode viver a minha, você tem que viver a sua. Por mais que se eu contar uma história seja legal, seja edificante, mas não constrói nada em você. O que constrói algo em você, ou transforma a sua vida, é o que você vive com Deus. É a sua experiência com Deus que transforma você. Não é a minha que transforma você. A minha pode trazer luz para você, pode fazer você refletir em algo que você está vivendo. A minha experiência pode ser uma ponte, mas não lhe transforma. Essa é uma das razões de Deus permitir que a gente passe por tanta dificuldade às vezes, inclusive agora. Eu estou dizendo isso a vocês, minha gente,
Mas eu estou vivendo também a mesma intensidade de reconstrução que vocês estão. Eu tive que me replanejar todo, de tudo que você imaginar. Desde questões de cuidado emocional, cuidar da saúde física, biológica, cuidar do sustento da minha família. Tive que me reconstruir. Reconstruir na igreja, reconstruir dos meus relacionamentos. Tive que abandonar muita gente que estava me fazendo mal. Reconstruir novas amizades que pudessem edificar. Muita coisa aconteceu na minha vida. Se eu disser a você como eu estou hoje, como eu era no início da pandemia, minha vida mudou 360 graus. Qual foi a diferença? Eu me permiti que Deus fizesse isso. Deus mudou tudo, praticamente, na minha vida. Eu me permiti que isso acontecesse. Eu vou com Deus. Ele vai me dando orientação, eu vou com Ele, sem medo. Por quê? Porque Deus permite que as coisas aconteçam por alguma razão. Você tem que encontrar qual a razão que você está vivendo agora. Por que você está vivendo exatamente agora essa experiência de vida que está acontecendo agora com você? Você precisa se encontrar com essa razão. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu noto em muita gente forçando com que a vida volte a ser o que era antes. E essa vida não existe mais. Tem muita gente forçando a vida. Como era antes da pandemia, era assim. Então está querendo que isso volte. Não volta mais. Se você fizer isso, você vai ficar muito para trás em muitas áreas da vida, onde Deus está dando oportunidade a gente de olhar para frente. Como está acontecendo agora com a igreja. Durante pelo menos 5 meses, as pregações que a gente fazia era olhando para um celular, olhando para uma câmera. E acredite, ela nunca mais vai deixar de estar aqui. Ela agora vai fazer parte integrante da celebração. Isso é mudança já. Mudança bastante significativa. Deus tem uma razão para permitir que as coisas aconteçam. Deus está na história. Deus está na história. Deus sempre está na história. Sem dúvida nenhuma, a humanidade estava muito distante de Deus, minha gente. A gente se queixava disso. Deus entra na história para lembrar o ser humano que ele existe. Deus entra na história. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E Deus quer ser conhecido pela gente. Eu quero encerrar dizendo a você: Deus não foi pego de surpresa, nem ainda está sendo surpreendido com o que a gente está vivendo. Você quer reconstruir sua vida? Não perca a oportunidade de enxergar Deus nesse momento na sua vida, na sua história. Tudo que aconteceu com você até agora, Deus tem uma razão. Talvez eu estava tão distante de Deus, eu compartilhava isso ontem, notando a dureza do meu coração que tinha chegado para mim, uma coisa que eu nunca pensei que aconteceria. Uma experiência
pastoral que eu tinha vivido há uns anos. Tanta gente me machucou que eu fechei meu coração. Estava insensível. Ano passado Deus começou a martelar de novo no meu coração. Martelar. E eu não tinha notado que meu coração tinha, com tanta pedra que tinha se jogado, que meu coração tinha sangrado tanto por tanta coisa que aconteceu comigo. Eu tinha perdido a sensibilidade. E aí Jesus me chamou de novo para voltar a viver o olhar que eu sempre vivia, né? Reconstruindo a vida na pós-pandemia é entender o momento. Olha para Deus, faz o que Jó fez, não olha para a circunstância. A circunstância vai machucar você. Olha para Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha para Deus. Olha para Deus. As circunstâncias não são Deus. A circunstância é uma experiência. Olha para Deus. Deus é que está guiando seus passos. Se você deixar ser guiado pelo sofrimento, você vai afundar. Você vai sofrer cada vez mais. Você vai se entristecer. Você vai sofrer angustiamente. Não tome nenhuma decisão, nem faça nenhum passo pelo caminho do sofrimento. Mas tente enxergar Deus, assim como Jó fez. A dor era grande, mas ele encontrou Jesus e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar. Ele vai se levantar para mim. É isso que eu tenho entendido. Não comece a reconstruir antes de enxergar Deus na sua história. Antes de olhar agora, Deus, onde é que está exatamente agora na sua história. E eu desejo muito que você se encontre com essa verdade. Jesus vive, está vivinho, está com você, está comigo, está com todo mundo. Vamos orar? Senhor Jesus, renova as nossas forças, fala com a gente. Que o Teu Espírito Santo agora esteja guiando o nosso coração, apontando para o Senhor, para que a esperança volte para dentro do nosso coração e a gente possa dizer com convicção, com certeza: eu sei que o meu Redentor vive. Que a minha vida será reconstruída assim. Seja o que for que você tenha perdido nessa pandemia, sua vida é reconstruível. Deus deseja colocar você em seus braços para conduzir você no caminho correto, no sentido certo. O alvo sempre é Jesus. Que o Senhor renove com a sua graça amorosa a vida dos teus filhos e filhas aqui. Que o amor de Deus nunca falte a nenhum deles. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor que vive,
E o Espírito Santo de Deus, que agora fala lá no profundo do nosso ser, está falando agora com a gente, com cada um de nós, que está com o ouvido aberto, permitindo que Ele oriente, com o coração aberto, com a mente aberta, com os olhos abertos, com a vida sendo vivida, em nome de Jesus.